3, 2, 1. Olá, alunos! Meu nome é Aline e você está no canal Escola da Nova Terra. Bom, hoje vamos falar sobre um assunto polêmico, né? A morte. Futuramente nós teremos quadros também aqui no canal para interações / ajuda com os contextos que a gente passa no dia a dia, mas eu vou explicar certinho quando for disponibilizar eles. Se vocês tiverem sugestões de temas também que tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com alguma questão que vocês acham relevantes hoje em dia, falar a respeito, ou algo pessoal, ou sobre conhecimentos relacionados à expansão de consciência, à espiritualidade, conexão, qualquer tema de sugestão que vocês queiram dar, vai ser bem-vindo, claro, vocês podem deixar como comentário. E recados dados. Sim. Ai, minha nossa, a pessoa é muito boa, eu também. Bom, é isso, né? Recados dados e vamos ao nosso tema. Quando eu olhar aqui para baixo, é porque eu tô com o meu notebook para minha colinha, né? Separei os tópicos. Eu vou colocar os tópicos na tela também, porque eu acho que facilita, acho interessante, é bem didático, né? A ideia é essa, que os vídeos sejam uma conversa, mas que tenha todo esse aspecto didático, como se fosse, né, uma escola, é um ambiente que a gente vai falar, mas vai aprender e vai ter essa troca de informações, né? Então, vocês vão acompanhar aqui os tópicos na tela. E vamos lá, né? Deixa eu beber uma água antes. Bom, e se tiver qualquer barulho, é a vida, gente, vamos aceitar. Não, foco na mensagem. Foco na mensagem. Tava silencioso até agora, não sei se vocês estão ouvindo, mas enfim. E o meu cachorrinho fica aqui, então se ele murmurar, saiba que é este senhorzinho. Bom, então vamos lá, né? E se eu não olhar para a câmera certo no início, me perdoem. A pessoa está iniciando nesse universo de vídeos, né? Então vamos ter paciência. Paciência é tudo na vida, já fica a dica. Mas já falei demais, né? Então vamos lá. Bom, primeiro contexto universal que tem tudo a ver com esse tema da morte, se a morte realmente existe, a pergunta do século, né, para muitas pessoas e uma pergunta tão óbvia para outras, né? O primeiro contexto que eu acredito que devamos falar a respeito é sobre corpo físico e corpo sutil. Bom, para quem não sabe, né, nós somos seres universais. Isso implica dizer muitas coisas, mas para esse assunto em específico, porque a gente tem que falar, né, de uma forma mais focada, porque se for falar de uma forma abrangente, bola tudo, né? Na nossa cabeça, que é complexo, né? O universo em si, o ser humano em si, nós somos complexos de entender, não é nada simples. Então, vamos por partes, né? Então, corpo físico e corpo sutil. Como seres universais que somos, nós temos alguns corpos. Nós somos o que chamamos de seres multidimensionais. Isso implica dizer que nós temos acesso e intrinsecamente ligados a nós, mesmo que não saibamos disso, mesmo que nós não vemos isso agora, nós temos alguns corpos, naturalmente, de forma intrínseca
a nossa existência universal. Faremos um vídeo focado, né, em falar sobre os corpos multidimensionais, mas por enquanto o que faz sentido especificar é apenas dois: o corpo físico e o corpo sutil. Bom, qual é a diferença? O corpo físico ele é completamente adequado e imerso a essa realidade física que vivemos aqui no que chamamos de terceira dimensão, na fisicalidade. Então, temos o mundo material, que também é chamado de mundo físico, que é o que estamos aqui agora, é energia mais densa, tudo é energia, o seu corpo, o copo, tudo que a gente vê aqui é energia, de uma forma condensada e naturalmente feita e equilibrada para essa realidade, para essa dimensão, para este mundo do material, do físico. Então, essas energias completamente adequadas mesmo, universalmente criadas e feitas para esta fisicalidade. Então tem padrões específicos de vibrações, de energia, e a gente não vê, né? A maioria das pessoas, digamos assim, o comum, né? Não vermos, a gente não vê vibração, a gente não vê as energias em si, a gente vê elas em forma condensadas que criam formas, criam objetos, moldam coisas, seres, que somos nós e tudo que a gente enxerga aqui, tudo isso aqui são formas criadas de energia condensada e específicas para essa realidade do material, do que a gente pega e é denso, é pesado, é palpável, é tudo. Tudo que a gente enxerga aqui é o mundo material, é o plano físico. A gente chama de plano físico, certo? Já o corpo sutil, ele é um outro corpo que nós temos internamente, é um outro lado que nós temos, uma outra faceta interna que nós temos, mas que nem todo mundo tem essa informação, nem todo mundo sabe disso, ou nem todo mundo vai acreditar nisso, mas não é uma questão de opinião, é uma questão de informação, né? Opinião a gente discute, mas estamos falando de informações universais aqui, certo? E o corpo sutil, ele é, por si, naturalmente adequado e criado, formulado para uma outra realidade, com base em uma outra realidade, adstrita a uma outra realidade. Então, aqui nós estamos no plano físico, plano material. O nosso corpo sutil, por ora, está no plano sutil. Também podemos chamar de vários outros nomes que são conhecidos. O plano astral, o plano espiritual. Tem vários termos, né? Essa realidade sutil, por que chamamos de sutil? Sutil vem de sutileza, do que é leve. A energia do corpo sutil, do corpo astral, deste plano que é natural, que a gente vai chamar de quarta dimensão, este plano, ele tem outros níveis e contextos de energia, que a energia neste plano astral, ela é muito mais leve, ela é diferente, é um padrão diferente, natural daquela realidade. Então, quando falamos sutil, é por causa da energia ser mais leve. Aqui é mais denso e lá seria mais leve. Energeticamente, somente pelo termo energético.
Bom, essa realidade do plano astral ou do plano sutil, vamos usar somente esses dois termos, né? Mas é claro que, como eu mencionei, tem vários termos. Aqui no Brasil a gente costuma falar bastante sobre as pessoas e os espíritos, né? Então podemos dizer que o plano sutil seria onde estão os espíritos, certo? E o espírito seria o corpo sutil. Então, resumindo, o corpo físico é o que estamos vendo agora, estamos interagindo e vivendo agora. E o plano astral e o plano sutil é onde fica as nossas versões, cada um tem a sua, as nossas versões do corpo sutil, do nosso corpo astral, do nosso espírito. E ela fica numa dimensão específica para ela. Então, acho que ficou claro, né? Por enquanto, nós temos dois corpos, corpo físico, corpo astral, também chamado de corpo espírito. Todo mundo que está aqui encarnado tem um corpo espírito, tem um corpo astral. Todos os encarnados, animais ou hominais, todos que estão aqui no plano físico, vivendo esta realidade física, têm a sua versão lá no plano astral, cada um com seu corpo espírito, o seu corpo sutil, seu corpo astral, daquela realidade. Então, acho que se vocês tiverem dúvidas, se não ficou claro, comentem aí, coloquem nos comentários se vocês entenderam, né? Se vocês acham que deveria explicar de uma outra forma, eu faço outro vídeo, não tem problema. É para isso que eu tô aqui, ajudar vocês a entenderem. Então vamos para o segundo tópico deste tema, que eu já até comentei, que seria a terceira e a quarta dimensão. A terceira dimensão é o plano físico, é onde o plano físico se localiza no planeta Terra. Esta realidade física em que nos encontramos neste momento agora, chamamos de plano físico e também denominamos de terceira dimensão. Então, quando ouvirem terceira dimensão, é essa realidade aqui. Também podemos falar tridimensionalidade, né? Então, o tridimensional que vem de terceira dimensão. Quando eu usar esses termos, terceira dimensão, tridimensionalidade, plano físico, plano material, todos remetem a esta realidade aqui agora que estamos no momento, vivendo no momento, certo? Então, a terceira dimensão equivale ao plano físico, ao plano material. E a quarta dimensão é o plano astral. É onde o nosso corpo astral, o nosso corpo espírito fica. Este nosso segundo corpo, chamado de espírito, ou astral, ou sutil, se localiza. Então, na Terra, no planeta Terra, nós temos várias dimensões. Mais de 20 e tantas. A ciência já fala sobre isso, né? Einstein já falou isso faz tempo. E aí cada um fala um número específico, mas ao que tudo indica é mais de 20, né? Mas isso não é relevante, certo? Para esse tópico não. Então, a terceira e a quarta dimensão é equivalente a dizer plano físico e plano astral, plano material e plano sutil, plano físico e plano dos espíritos. São sinônimos. Então, as dimensões são localidades do planeta Terra. Imaginem o globo. Tem o globo terrestre e no globo nós temos camadas. Primeira dimensão, a primeira camada chamamos de primeira dimensão. A segunda,
segunda dimensão, terceira, quarta e assim vai. São camadas que ficam, como Einstein bem disse, não ocupam o mesmo espaço, né? Se encontram no mesmo espaço, no mesmo tempo, estão conectados em si, né? Assim como tudo no universo. E não vai ser diferente para a gente aqui na Terra. Então, a terceira e a quarta dimensão são camadas, são realidades, são realidades paralelas que se conectam, que se conversam, e uma é essa energia mais densa, que a gente chama de material, de físico, e a outra mais sutil, mais leve, onde fica o nosso segundo corpo, que é o corpo astral ou corpo espírito, certo? Depois a gente faz um vídeo também falando só sobre dimensões, vamos adentrar mais no assunto da multidimensionalidade, mas a ideia desse vídeo é apenas informar, trazer de forma sucinta os raciocínios necessários para entender o tema da morte realmente existe. Porque se for falar, colocar um monte de informação, dá um nó, né? Então, por isso que tem um foco, né? Mas depois vamos falar mais a respeito da dimensionalidade do planeta, assim. Então, por hora, nosso terceiro resumo, nós temos 2 corpos, corpo físico, corpo espírito. É uma questão de didática isso daí também, a repetição, né? Gente, eu entendo assim, eu absorvo assim, pelo foco, né? Eu dou um enfoque naquilo e também pela repetição, né? Então, não sei se vocês acham essa repetição, esse raciocínio, essa repetição de conclusão desnecessária. Bom, eu tive que pausar, né? Porque o meu cachorro deu chilique aqui. Mas, continuando, eu não sei se vocês acham desnecessário, né? Ficar voltando para as conclusões mentais, mas deixem a opinião de vocês aí. Basicamente é aquela questão, se a gente vai dar um passo para o próximo degrau, a gente tem que ter entendido, superado completamente o entendimento do primeiro degrau, né? Senão depois vira uma bola de neve, né? Mas me falem o que vocês acham. Então, né, nós temos 2 corpos, cada um em sua dimensão adequada, né, natural, cada um no seu mundinho, vamos poder dizer assim. O corpo físico na terceira dimensão e o corpo sutil, ou corpo espírito, caso vocês prefiram, na quarta dimensão. São realidades paralelas que coexistem entre si, né? Assim como outras no planeta, e é um processo natural, é algo natural do planeta Terra e algo natural de todos os planetas, ou não vamos falar todos, porque generalização não é algo bom, né? Mas é natural dos planetas existir essa multidimensionalidade, multicorpos e tal. O universo, ele tem padrões que se repetem, né? É a mesma coisa das leis de Thoth, né? Das leis de Hermes, o que há em cima, o que há em cima é embaixo, o que há embaixo é em cima. Então, tem padrões que se repetem e a dimensionalidade é uma delas. Então, agora que você já sabe que você naturalmente possui 2 corpos e que o que isso na prática significaria pra gente, né? Bom, você precisa compreender que quando falamos que nós temos 2 corpos e que nós estamos, porque eu não sei se você reparou, mas eu acabei de dizer que nós estamos vivendo em 2 realidades paralelas, a terceira e a quarta dimensão. Então, nós somos seres multidimensionais que já estamos vivendo em 2 dimensões. Nós vivemos em 2 dimensões. Hoje, eu, Aline, você aí de casa, mesmo que você nunca tenha pensado nisso antes, você vive em 2 dimensões. Aqui
no físico e no astral, no sutil. Aí qual que é a verdadeira, né? A gente pode entrar naquela questão da Matrix que as pessoas gostam de falar, né? Que isso aqui é um joguinho, isso aqui é uma realidade criada, falsa, qual que é a verdadeira? Não é bem por esse lado. As duas realidades são verdadeiras, são adequadas, elas fazem sentido, elas têm propósito. Você não tá aqui e lá à toa, tem um propósito para isso, tem um significado para isso. Então as duas são verdadeiras, sim, só que cada uma vai te proporcionar algo de forma diferente. Cada uma tem um significado para a sua existência de uma forma específica. Então, quando eu falo isso, eu estou querendo dizer que nós podemos nos reconhecermos como seres de quarta dimensão, ou seja, nosso corpo espírito está na quarta dimensão. Nós somos seres de quarta dimensão vivendo uma experiência na terceira dimensão. Então eu tô lá e cá? Sim, você está lá e cá. Mas eu não percebo. Não é para perceber mesmo. A gente não consegue dar conta nem dessa realidade. Imagine em duas em tempo real. Não dá, gente. É proposital, durante a nossa encarnação aqui no plano físico, é proposital que a gente não correlacione, que a gente não lembre, que a gente não fique vivendo de forma 100% consciente lá e cá, porque a gente não ia conseguir dar conta, né? Naturalmente não íamos conseguir dar conta. O propósito não é essa sobrecarga, não é não saber onde viver ou o que viver. O propósito, ele é muito específico para cada uma, a gente já vai falar sobre isso, mas pode parecer meio confuso, mas saiba que é natural. Eu não lembro, eu não sei o que eu faço lá, é muito estranho para mim. É estranho, se você tá ouvindo isso pela primeira vez, é normal, é estranho, você achar que é estranho. Só que achar que é estranho é uma coisa, né? Resistir a essa informação é outra. Então, a gente tem que procurar entender o mundo em que a gente é inserido e quem nós somos e tudo mais de uma forma, com uma mentalidade, de uma forma ampla, com uma mentalidade aberta e realmente tentando entender e não resistir à ideia, né? As pessoas, se você se fechar para isso, você nunca vai descobrir 100% quem você é e você estará vivendo em uma ilusão, em algum nível. Então, ao invés de resistir ao novo, a esses contextos, situações que você nunca parou para pensar, ou algo que, nossa, foge de como eu fui criada, a mentalidade que eu fui criada e tudo mais, ao invés de resistir e fugir a isso ou se fechar, faça o caminho oposto, porque quanto mais você se limitar, quanto mais você se restringir, menos você entenderá a si mesmo e tudo que existe. Entendeu? Então, no mínimo, se abra para a possibilidade, se abra para o que você está ouvindo. Já é o primeiro passo, se tudo isso for muito esquisito, né? Então, basicamente, nós vivemos em duas realidades, só que esta da terceira dimensão, que é o plano físico que estamos aqui agora, nós sofremos de esquecimentos propositais e naturais para esse processo, para que a gente não tenha nenhuma, não perca o foco, não se perca, né?
é um processo natural para que você viva a fisicalidade somente. Você presta atenção só nela, aqui. Estamos prestando atenção somente nela. A gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa fazer nossas vidas de N formas, né? E N contextos aí diferentes relacionado à vida de cada um. Então, para que a gente possa ter a experiência aqui do físico, a gente precisa ter esse foco nele. Então, eu não... Tem muita gente que condena esse esquecimento encarnatório, mas eu não sei como que naturalmente a gente viveria duas realidades a todo momento, sabendo de coisas que se conectam a todo momento. Cara, nem ia dar. Não ia dar. Então, assim, é uma dádiva. O esquecimento é uma dádiva para este caso, certo? Aqui você não vai ter cola, você vai viver o que você aprendeu, quem você vai se auto-evoluir na sua jornada aqui do físico, sem colinha no ouvido, não, mas peraí, que eu tenho que fazer tal coisa, porque eu tô sabendo lá da quarta dimensão que eu preciso fazer. Isso não é evolução, isso é cola, isso é colar, né? Não, eu tenho que fazer tal coisa porque eu sei que eu preciso fazer. Entendeu? Então, naturalmente é estranho, a gente vive lá e cá assim, você não sabe ao certo quando, nem onde, nem como, nem porquê, nem você não tem várias respostas, mas é natural, porque é para você voltar o seu foco para esta vida do físico, né? O que a gente não pode, claro, é viver na ignorância, né? Na gaiola mental. A gente tem que viver aqui sabendo tudo que existe ao redor e tudo que funciona, tudo como funciona, né? Mas sim, é natural a gente não ter várias respostas. Então, aqui, a experiência do plano físico, ela é adstrita à fisicalidade. A gente vai ter esse esquecimento em relação a muitas perguntas, mas é que é pra gente focar nesta vida e ter essa experiência. Em contrapartida, na quarta dimensão, que seria onde o nosso corpo espírito, nosso corpo astral vive, né? Nós temos algumas respostas para algumas perguntas que aqui a gente não vai ter. Então, a todo momento nós estamos interconectados, porém, certas colas nós não podemos trazer para cá. Porque aqui, a gente entra no terceiro tópico, aqui no plano físico é como se fosse uma escola. Imagina a escola, né? Você acorda, vai para a escola, você acorda, veste o uniforme, vai para a escola, volta da escola e vai para casa. O plano físico é como se fosse essa escola. A gente veste o uniforme, que é o nosso corpo físico, vai para a escola, tem a experiência do dia na escola, volta à noite e volta para casa. O que é a volta para casa? A volta para casa seria nós deixando este corpo físico e voltamos para a quarta dimensão, que é o plano astral. Então, todo dia, e aí vai uma nova informação para quem não sabe, né, claro, todo dia que nós dormimos, nós deixamos o corpo físico ali na cama para ele se regenerar, para ele sofrer os processos naturais do corpo físico que precisa descansar. Só que o nosso corpo espírito, o nosso corpo astral, ele não descansa, ele não precisa descansar. Então a gente
deixa o corpo físico na cama, nós saímos, desacoplamos do corpo físico, nós, corpo astral, nós, corpo espírito. Deixamos nosso corpo físico, que é o nosso uniforme, ali na cama e voltamos para casa, que é a quarta dimensão, onde o nosso corpo espírito fica. Então é como se fosse a experiência da escola, a gente veste o corpo físico, vive ali no dia o que a gente precisar viver, a gente volta, deixa o corpo físico, deixa o uniforme na cama e saímos para que ele descanse, nisso estamos em casa, que seria a quarta dimensão, né? Então, você pode estar achando que loucura é essa, mas é isso, é só tudo isso, e olha que eu tô sendo bem sucinta, por isso que eu acho importante que o básico seja entendido, porque se você não entender o básico, fica difícil de você entender toda a universalidade que existe, toda a espiritualidade que existe. Então, por isso que é uma coisa bem assim, didática, um passinho por vez. Então, basicamente é isso. Gente, eu tenho uns vícios de linguagem, eu vou falar muito então, né, sei lá, bom, não sei, vocês me perdoem. É a vida, gente, vamos aceitar, aceita que dói menos. Então, basicamente é isso. Nós, o plano físico é uma escola, não é um manicômio, para o pessoal que acha que é um manicômio, que é uma matrix, que é tudo falso, que é pré-programado, não é nada disso. Eu vou fazer um vídeo falando sobre livre-arbítrio e tal. Não tem nada de marionetes, nem nada disso. A questão é que nós nos colocamos à experiência da fisicalidade para vivermos, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa ter aprendizados. É igual, é a escola, por isso que eu falo, é a escola. Você coloca o uniforme e você vai aprender. Você vai errar, vai aprender, vai errar de novo, vai aprender de novo. E é isso. Estamos entendidos? E o que tudo isso tem a ver com a morte, certo? Bom, para falar sobre morte, né, a gente precisava explicar que existem essas duas realidades, esses dois corpos, de que é natural, né? Quero que fique bem claro, é algo natural. A gente aqui, pensando só na matéria, não fica... Pode achar muito, muito esquisito, ou não, né? Eu não sei qual o nível de conhecimento que você tem, ou a mentalidade que você tem, mas é completamente natural tudo isso. A gente acorda, vive aqui a experiência, com sorte vamos ter o aprendizado do dia que deveríamos ter, porque é para isso que a gente está aqui. A gente vai para a escola para aprender, para passar de ano, para ter teste, para fazer provinha, para passar, entendeu? Ou repetir até passar. Isso é a experiência da fisicalidade. E a gente dorme e volta para casa. Então a gente deixa a roupinha, vai lá para a quarta dimensão, fica umas horinhas ali na quarta dimensão com somente o nosso corpo espírito ali, estamos só no corpo espírito ali, que é o processo, né, noturno que a gente passa, as horas que a gente dorme, nós estamos somente no corpo espírito, que a gente deixou a roupa descansando em cima da cama, né, ou onde você dorme, não sei. E aí, quando dá o horário da gente acordar, a gente volta para nossa roupa, a gente entra, né? A gente entra, o nosso corpo sutil, por isso que fala, né? A energia densa e a energia sutil. Isso é denso, isso é pesado, isso é complexo, isso é denso mesmo, não tem palavra melhor. E o sutil é leve, então o sutil entra e o sutil sai, né? Então o nosso corpo sutil entra nessa carcaça mais densa e
Quando a gente dorme, ele sai. Quando é pra gente acordar, a gente volta para a carcaça, para o uniforme denso, para vivermos o nosso dia. Tá, e para quê? Justamente para o que a gente chama de, que é o próximo tópico, jornada evolutiva. Para aqui que a gente vai para a escola, para aprender, para errar, para tropeçar, para ver que era um tropeço, para ver que era um erro, para ter o aprendizado, para se modificar, para ter autoconhecimento, para ter autoevolução, para evoluir padrões que precisam ser evoluídos, quebrar padrões que precisam ser quebrados, cada um de acordo com a sua realidade. Todo mundo que está encarnado na Terra tem a sua linha de evolução, tem o seu caminho de evolução e está vivendo a sua jornada evolutiva. Todo mundo sem exceção. Se você está encarnado, é porque você se colocou aquela programação de encarnação para viver, porque você tinha coisas para se desapegar, coisas para se evoluir, coisas para se retirar, coisas para se colocar, coisas para se modificar, né? Então, tudo isso para quê? Para vivermos essa experiência que é natural do que a gente chama de jornada evolutiva. A evolução é o processo natural do universo. Nada fica estagnado, não existe inércia. Tudo está em vibração. Por mais que a gente olhe pra gente, para tudo, né? Para isso daqui tá parado, tem uma forma específica e plana. E a gente também, mas para um olhar mais sutil, a gente não fica estático. A gente fica sempre vibrando, em vibração. É que a gente não vai enxergar pelos olhos do corpo físico, mas é algo natural que se enxerga nos outros corpos. Nosso corpo espírito, a gente olha e enxerga as energias de forma diferente do que a gente enxerga do corpo físico. Cada corpo vai ter o seu padrão, a sua realidade. Então, por isso que aqui a gente não enxerga o que está acontecendo na quarta dimensão. Eu estou aqui, né, nesse cômodo. Na quarta dimensão, esse cômodo existe o quê? Nesse mesmo cômodo que eu estou? Não sei. Estou enxergando agora? Não. O meu corpo, meu olho do corpo físico não enxerga. Porque eu não sou médium. Mas é um outro assunto. Que vamos falar. E já o corpo espírito, ele vai enxergar a realidade dele, aquela realidade paralela dele. Então, você enxerga o do físico e além. E aqui a gente só enxerga o do físico. O mais comum é só enxergar o do físico. O mais comum. Não quer dizer que ninguém enxergue, né? Como eu disse, em relação aos médiums, né? E outras coisas, vamos falar em outros vídeos, né? Então, tudo isso para vivermos experiências na escolinha aqui da terceira dimensão? Sim. Sim. Porque, como eu havia dizendo, a evolução é o que é natural. Em qualquer ponto do universo, tudo está em movimento, tudo está em vibração. Nada fica parado, estático. Tudo está em evolução. E nós, como seres universais, fazemos parte desse padrão unificado do universo, que é a autoevolução. O universo nada mais é do que a evolução de cada ser universal. O universo evolui com base na evolução individual de cada ser, de cada partícula universal. Nós somos partículas universais, nós somos seres universais. Então, tudo evolui, o todo evolui como resultado de cada um, da evolução de cada um. Então, essa ressonância, essa constante influência é algo completamente natural.
Então, mas eu não quero evoluir. Não é uma questão de querer, é um processo natural que todo mundo passa, já passou, vai passar. Todo mundo que existe, todo ser que existe neste ou em qualquer outro universo, ele naturalmente vem para se autoevoluir. Ele naturalmente vive o processo da evolução. É uma onda, é o fluxo, você segue o fluxo, entendeu? Por mais que você tente resistir, você vai seguir, resistindo ou não, você vai seguir o fluxo, porque é algo intrínseco a nós, o cósmico que há em cada um de nós é o que traz esse contexto, é o que faz nós sermos quem nós somos, e parte do que somos implica dizer em autoevolução, em evolução, em processos evolutivos naturais. Você já tendo percebido isso antes ou não, você sempre esteve vivendo essa sua jornada evolutiva, esse processo evolutivo natural, mesmo você não sabendo disso. Entendeu? Então, tudo isso, então a gente vai para a escola, sai da escola, põe o corpo físico, usa o corpo físico, volta para o corpo astral, ao longo do dia, à noite, depois volta. Tudo isso para vivermos o dia a dia de cada um, e cada um vai ter a sua programação, o que você precisa mudar, o que você precisa adquirir dentro de você, e com certeza se autoconhecer, né? Saber o ser cósmico que você é, saber a universalidade que há dentro de você. Então, todos esses contextos que podem parecer muito loucos, que podem parecer confusos, é algo normal, é algo natural. Se você achou muito confuso, pode falar que eu faço um novo vídeo, né? Na verdade, os temas, eles sempre vão voltar, né? Então, mas eu quero que vocês deixem a opinião de vocês, para eu saber, né, que se eu fui clara, se eu me fiz clara. Mas esse tema vai voltar, assim como outros, porque é algo do dia a dia, né? Esse vídeo vai chegar a um aglomerado de pessoas, mas daqui, sei lá, 6 meses, eu não vou falar assim, olha, a gente tem um vídeo lá no canal que fala sobre a morte realmente existe, procura aí. Não, eu vou voltar, porque as coisas não ficam inertes e paradas, então a gente tem que ir movimentando, né? As pessoas que vão chegar daqui 6 meses no canal, vai ter um vídeo falando sobre isso, porque é o que faz sentido, não tem que falar para eles procurarem, né? Para mim não é natural isso daí, são assuntos que precisam se voltarem, né? Serem repetitivos, porque nem sempre você entende completamente, um outro eu posso explicar de uma forma melhor, ou a pessoa não chegou a esse e vai chegar no próximo. Então não se preocupem que esses assuntos vão voltar, né? Mas podem falar aí se vocês acharam que muito confusa a minha explicação. Eu tento ser o mais didática possível, mas porque eu não é... tento ser o mais didática possível, mas é porque é natural meu. É uma questão minha mesmo, de explicar dessa forma, né? Como eu havia dito, eu acho que quando você entende o básico, você consegue compreender os mais complexos. E isso faz falta quando a gente começa a falar de assuntos mais complexos, apesar que, né, quando a gente fala sobre o universo, que é o que a gente tá... Quando a gente fala sobre o universo, basicamente tudo é meio complexo, né? Então, por isso que
tem que explicar assim com calma e em partes, né? Então, até aqui nós temos 2 corpos, corpo físico, corpo astral. Nós vivemos nas 2 realidades, terceira e quarta dimensão, cada corpo na sua realidade, o físico no corpo físico, o corpo espírito na realidade do corpo da dimensão astral, que seria a terceira e quarta dimensão. O plano físico é uma escola, a gente estamos aqui para aprender, para errar, para evoluir, para se modificar, e a evolução é intrínseca a nós, a nossa essência universal, a gente sabendo disso ou não, concordando com isso ou não, vendo sentido nisso ou não, entendendo isso ou não. Por isso que quando a gente resiste a uma mudança, quando a vida está te empurrando a tomar um caminho diferente, você vê que você precisa mudar, mas você está resistindo, por isso que começa as dores, começa as doenças, começa o sofrimento, porque resistir ao processo da evolução é resistir a quem você é. Então, por isso que eu falo, o natural é a onda da evolução, você sempre estará nela, né? E o que tudo isso tem a ver? E o que tudo isso tem a ver com a tal da morte, certo? Bom, o próximo tópico é sobre o luto e o desapego. Então, agora a gente responde a seguinte pergunta: a morte realmente existe? Inclusive, vocês deveriam deixar aí nos comentários se vocês chegaram com uma opinião, depois modificaram, fez sentido, o que aconteceu aí durante o vídeo na cabeça de vocês. Bom, respondendo, né, a fatídica pergunta, se a morte existe, não existe. E aí, pode rolar um depende? Pode. Mas, objetivamente, a resposta é não existe. Então, vamos lá. Agora que você sabe sobre os seus 2 corpos e essas 2 dimensões e o porquê que você está aqui no físico, na escolinha, vamos entender que você começa o ano letivo, você tem data para começar o ano e data para finalizar o ano, certo? Tem o primeiro dia de escola e o último dia de escola. Gente, a correlação com a escola e a fisicalidade é perfeita. O primeiro dia da escola é o dia do seu nascimento, é quando você encarna. Quando você acessa o seu corpo físico, entra no seu corpo físico e começa a viver essa experiência diária da escola, que toda noite você deixa ele e volta a ser somente o seu corpo espírito. Voltando. Bom, eu não lembro onde eu parei, mas vamos recapitular. Então, nós estamos no dia a dia aqui na escola e à noite a gente deixa o uniforme, fica somente no molde, na versão corpo-espírito. Quando chega de manhã, que a gente precisa acordar aqui no físico, a gente volta pro corpo e vive a experiência do dia, certo? Então, o seu primeiro dia da encarnação é o seu primeiro dia de escola. E o seu último dia de encarnação é o seu último dia do ano letivo. Quando você já passou por todos os anos, né? Você já teve todo aquele desenvolvimento. E aí chega no último ano do ensino médio, o seu último dia de escola, certo? Então, nós temos data para vir e data para ir, certo? Isso pode ser chocante para você, mas essa é a realidade. Nós temos o dia para encarnar e o dia para desencarnar. O termo é esse, encarnar e desencarnar.
Encarnar é quando você nasce, você entra no seu corpo físico e você sai da barriga da sua mãe, você nasce, você encarnou. Por que encarnar? De carne, né? O físico é aqui denso, é carne. Então tem esse termo encarnar. Encarnar é quando você nasce, você começa a sua experiência aqui no plano físico. Você nasce da barriga da sua mãe, no seu dia de nascimento, a sua hora e dia de nascimento. Você tem hora e dia para nascer. Começou a encarnação, tá ali vivendo a escola, passando fazendo os testes, as provas, errando, aprendendo, passando das etapas, repetindo, passando de novo, até que chega o último dia do ensino médio. O último dia da escola, que você vai se formar de vez que você sai da escola. Você vai ter dia e hora para que aquilo aconteça. E aí a gente chama de desencarne. Você vai sair do corpo físico e não vai mais voltar para ele. Então você desencarna. Então, o seu último dia de vida aqui no plano físico, a gente chama de desencarne. Você vai sair do corpo físico e você não vai voltar para ele neste mesmo corpo físico, não. E qual é a correlação da encarnação e o desencarne com a morte? É exatamente onde a gente precisa chegar. O que é o termo morte? O termo morte é algo que existia e para de existir. Vai deixar de existir, certo? E por que eu falei que a resposta é não, mas poderia ser depende? A morte não existe. Fato. Ela não existe. Ela não existe. Sim, gente. Vamos aceitar. Aceita que dói menos. A morte não existe. Porque você existe e você continuará existindo. Você não deixa de existir. Então, o conceito morrer não existe. Você vai continuar existindo. Só que em outra dimensão, em outra realidade paralela, de outra forma, mas você vai continuar existindo. Então, não existe o ato morrer, a interrupção, e aí, magicamente, terminou. Não existe o término. Não existe essa finalização dessa forma que a gente aprende o que é a morte, certo? Então, por isso que eu falei, a morte em si não existe. Porém, o corpo físico, ele não será mais usado. Então, por isso que eu falei depende. Para o corpo físico, podemos dizer que sim, ela existe. Porque a gente utilizou ele, né? Nasceu, utilizou ele, viveu o que tinha que viver, chegou no último dia da escola, a gente vai deixar o uniforme, vai embora, seguir com a vida, continuar bem vivo, só que em outro local, em outra dimensão, em outra realidade, mas continua. Mas o corpo físico, que é o uniforme, o que a gente faz no último dia de escola? Coloca o uniforme no armário e não usa mais, certo? É exatamente isso. Então, o corpo físico, a morte vai acontecer para o corpo físico, porque ele não vai ser mais usado. Ele vai deixar, a gente vai pôr ele na gaveta ali no armário e a gente não vai mais usar. Então, ele vai passar pelo contexto do morrer. Ele vai ser terminado. Ele vai ser... ele não vai mais existir. Ele vai, né, pensando na materialidade, ele vai ali se decompor, né? Ou ser cremado e tal, e ele deixou de existir. Mas você seguiu, você tá lá ó, procurando emprego, terminou a escola, tá lá fazendo faculdade, tá lá procurando emprego, tá na outra realidade, vivendo, seguindo com a tua vida. Mas o corpo físico ficou ali e ele vai se findar. Então, a morte existe? Não.
Mas o corpo físico morre? Sim, ele fica lá e acaba para ele. Game over. Não é um tema que a gente deveria fazer piadas. Só acho. Mas, né? É isso. Então, a gente deixa o uniforme lá e a gente segue com a vida, no caso, o que a gente tiver mais que fazer, né? E de forma, cada um vai ter a sua resposta, cada um vai ter um para onde vai, como vai, para onde foi, o que vai fazer. Não, a gente, não é, né, robótico, não é IA, não tem programação de soldado para cada um, não. Cada um vai ter as suas respostas. Você vai seguir, você vai seguir. Seu corpo físico vai ficar aqui, ou vai ser cremado, ou vai ser decomposto, mas vai ficar aqui. E você seguiu lá, entendeu? Você e o pessoal aqui que ainda tá encarnado, ainda tá na carne, no físico, vai continuar aqui até que cada um vai ter o seu último dia ali, do último dia de escola, entendeu? Então, basicamente, a morte existe? Cadê o couro? Não! Não! Cadê o couro? É ótimo. Mas o corpo físico, sim, ele se finda. Ele tem data para ser usado, para começar a ser usado e para concluir o uso dele, onde ele não precisar, ele não será mais útil, né? Então, vamos entrar neste tópico do luto e do desapego. Você sabendo disso, de que, né, se absorveu tudo que foi falado aqui, e aí, como que você encara o luto agora? Como? Me respondam aí. Você descobrindo que você deixou o corpo físico, mas você, no seu corpo e espírito, vai continuar. Não vamos entrar no mérito individual do que cada um vai fazer, para onde cada um vai. Isso é um outro tema de vídeo. Aguarde. Mas você sabe que você vai continuar Vivinho da Silva. Por que Vivinho da Silva? Porque o vivo é só quem está no físico? Não. O que é viver? Vamos analisar a palavra viver. É existir. Você continua existindo, então você continua vivo. Você não usa mais o corpo físico. Você não usa mais o uniforme para a escola. Você já acabou o seu ano letivo. Você não tem mais que ir para a escola. Mas você vai continuar existindo. Bastante. E vai para outras escolas depois. A gente vai falar isso mais pra frente. Mas você seguiu. Então, todo mundo que desencarnou seguiu? Com certeza. Continua existindo? Absolutamente sim. Absolutamente sim. Animais? Absolutamente sim. Que há em cima é embaixo. Que há embaixo, como há embaixo, há em cima. Não difere os animais e nós, não há essa diferença que a maioria imagina. Mas vamos falar de desencarne animal em outro vídeo. Então a gente seguiu. O corpo físico ficou aqui e se findou. Uma hora ele vai se decompor e etc. O uniforme deixou de ser útil. Então, agora que você aprendeu tudo isso, como encarar o luto? E aí é onde eu entro e falo, né? Por que esse deveria ser o primeiro vídeo do canal de conteúdo? Porque é um conteúdo que vai mudar radicalmente a sua vida, se você realmente absorver, não resistir às informações aqui prestadas. Você aceitar e realmente absorver, compreender o que foi dito, isso vai mudar o resto da sua vida. Vai mudar a sua mentalidade para
o que seria mais devastador, para uma das coisas mais devastadoras que a gente tem que conviver aqui, que é o conceito da morte. Então, você sabendo que ela não existe, que as pessoas desencarnam e seguem, o meme. Gente, isso muda completamente a vida e completamente como você encara o luto. Que luto? Que luto? Me fala. Aí a gente entra, luto e desapego, né? Então, quando você é uma pessoa que absorveu tudo que foi falado aqui na nossa aula de hoje, você não vai mais, se você não resistir, se você aceitar essas informações universais e você não resistir a elas por causa de crenças, né, de como foi criado toda essa, né, questão que a gente naturalmente pode se limitar, né? Se você realmente compreendeu o luto, na verdade, você não viverá lutos na sua vida. Você vai viver um processo de desapego, de apego e desapego, que no caso é você se esforçar a se desapegar, né? O desapego ele serve para tudo, inclusive pessoas, animais, não é só para coisas. Então, o luto em si, ele não vai mais fazer parte da sua vida, assim como ele deixou de fazer parte da minha, quando eu entendi que era assim que funcionava. O que a gente vai vivenciar após o desencarne de um ente querido, de um conhecido, de um pet, seja lá o que for, o que a gente vai experienciar internamente é o desapego a conviver aqui na fiscalidade com aquela pessoa, ter aquela pessoa todo dia com você, ter aquela presença física em corpo físico aqui com você. Então, o que estará presente na sua vida é o desapego, a ideia do desapego. Mas sofrer o luto, que é, né, aquelas etapas de não aceitar, que no caso é o apego, e aquele sofrimento, aquela dor, aquele buraco, não vai mais ter isso. Porque, e eu espero que você não tenha, eu espero que você tenha compreendido em um nível que gere uma mudança na sua vida, como gerou na minha e como gera nas vidas das pessoas que realmente aceitam que é assim, né? Você não vai sofrer aquele sofrimento doído, aquele buraco no peito, porque a pessoa deixou de existir. É diferente. Você vai sentir falta da presença da pessoa. Você vai sentir falta de falar com a pessoa, de ver a pessoa aqui no físico. Mas você sabe que ela continuou a jornada evolutiva dela. Ela seguiu como todo mundo. Então ela continuou existindo. E isso muda a conotação, sabe? Você pode sofrer por ter que se desapegar, por não viver mais aquela presença física. Mas é diferente de você concluir fulano, ciclano, tá ali na terra, embaixo da terra, deixou de existir. Não, ele continua existindo. Ele vai para não sei quantas outras escolas ainda, pegar não sei quantos uniformes ainda de outros corpos. Ele tem toda uma jornada evolutiva para viver, seja ele quem for, hominal ou animal. Então você percebe, eu espero que você consiga perceber que é diferente. Não estamos falando de uma pessoa que vai ter zero nível de sofrimento, mas
o motivo do sofrimento, da dor e até a intensidade vai ser diferente, vai ser diferente. Você sofrer porque alguém parou de existir, deixou de existir, foi interrompido, tem um nível e uma validade, um significado diferente de, ele continuou, eu só não tô podendo viver com ele aqui, mas ele continuou, seguiu. A gente tem que aceitar que não vai ficar grudado no outro, mas ele seguiu. Entende? É diferente. É claro que é um exemplo esdrúxulo, mas como, entendam, né, o que eu vou falar. Como se fosse o desapego de um filho. Você é muito apegado àquele filho. E o seu filho se torna adulto e ele vai casar, sair de casa e seguir com a vida dele. E você vai falar com ele, sei lá, uma vez por mês e olhe lá, por telefone. E olhe lá, mas você sabe que ele tá seguindo com a vida dele. É diferente se você vai sofrer com a falta da presença física, mas você sabe que a pessoa seguiu. Você sabe que tá vivendo. Entendeu? Então, eu espero que eu tenha me feito claro, porque é algo que muda a vida num nível que nunca mais a sua vida vai ser o mesmo se você realmente entender isso daí. Porque você muito provavelmente não vai mais sofrer o luto, ou se sofrer, vai ser uma questão de trabalhar a energia do desapego mesmo, a mentalidade do desapego mesmo. Mas não é um luto de a pessoa deixou de existir. É diferente. É só uma aceitação de que ele seguiu e eu tô aqui, não vou poder ter tanto contato, mas seguiu. Se é o natural, então vamos aceitar. É diferente do sofrimento doído, do conceito do que é morte, sabe? Então, inclusive esse tema foi o primeiro tema que me apareceu no meu primeiro vídeo de despertar da consciência, de expansão de consciência. O primeiro tema que apareceu para mim naturalmente, porque o algoritmo do YouTube existe, mas o algoritmo universal existe também, né? Sempre existiu. Então, por afinidade, não só por afinidade, eu não pesquisava nada disso. Não é afinidade a palavra, naquele momento aquilo tinha que vir para mim. Foi o primeiro tema de vídeo que eu vi e foi o que iniciou, o pontapé inicial para todo o processo de expansão que eu tive e de adquirir conhecimentos, né? E foi numa hora completamente adequada, porque estava ocorrendo um processo ali de desapego, né? Um familiar meu que não demorou muito para desencarnar depois disso. E quando ocorreu meses depois, eu já tinha aprendido tudo isso. Então, não só mudou a minha vida naquele momento, porque eu não passei por esse processo sofrido do luto, porque eu sabia que a pessoa ia continuar existindo com a jornada evolutiva dela de forma adequada. Somente aqui no físico que a gente ia ter que, né? Quem ficou, quem está aqui, ter que trabalhar esse desapego. Mas não só mudou para mim, como eu pude levar essas informações para outros familiares, né?
e ajudou eles no processo deles. Então é algo que, se você realmente absorver, vai mudar a sua vida e de todas as pessoas que você se abrir para falar sobre isso. E é importante que a gente fale, porque nesse momento essa informação serviria como um apoio emocional, um despertar emocional para essa questão, que mudaria internamente a pessoa por completo. E nestes momentos delicados da vida, a gente não fica com medo de que fulano vai pensar, que ciclano vai pensar, mas fulano não acredita nisso. Faça a sua parte, faça a sua parte. Foi isso que eu fiz. Ah, mas não sei se vai acreditar. Acreditar ou não, se vai ver sentido ou não, se está preparado para aprender que as coisas são assim ou não, isso é o momento do outro, isso tem a ver com o outro. A minha parte, a nossa parte é justamente espalhar o conhecimento universal, porque ela muda vidas, né? Positivamente falando, é óbvio. Então, se você puder ajudar, compartilhe esse vídeo, né, com alguém que esteja passando por esse momento delicado, né, e se abra a falar a respeito disso, não se feche com medo do que os outros vão achar ou não, porque é a mesma coisa que eu tô fazendo aqui. Foi falado para mim, você aprendeu tudo que tinha para aprender e agora você tem que passar essas informações. Agora você vai ensinar ao outro, você vai ajudar quem precisa. Então, você vê, é um parágrafo, é uma frase, é uma explicação que muda radicalmente a vida do outro. Então, não tenha medo, não tenha medo. Se você não conseguir falar abertamente, encaminhe o vídeo, né? Toque no assunto. Muitas coisas na vida a gente consegue ajudar o outro apenas falando uma frase, um exemplo, indicando um vídeo de algo que a gente não consegue por si só falar, mas é o que o outro precisa ouvir naquele momento, entende? E é isso. Então, me falem o que vocês acharam, se ficou claro, se não ficou, se deveria falar, não demorar muito para falar de novo sobre esse assunto, para que fique um pouco mais talvez entenda melhor, né, numa próxima vez. Eu não sigo script aqui, eu não sigo nada, gente, bem naturalmente. Os vídeos para ser assim, são vídeos orgânicos, é como se estivéssemos conversando numa sala de aula, só que numa escola legal. Uma escola legal, tá? Mas falem o que vocês acharam. Coloque sugestões se vocês quiserem, curtam o vídeo, compartilhem com quem vocês acham que precisa, assistam novamente, se inscrevam no canal, ative a notificação, né, para vocês receberem os próximos vídeos quando eles forem postados. E é isso, nós vamos ter quadros de interações, e eu acredito que vocês vão gostar, né? Mas eu vou falar mais pra frente, não vai demorar muito, porque a pessoa tem gêmeos forte no mapa, então guardar coisa não é comigo, entendeu? Guardar informações não é comigo, gente. Não é à toa que a minha missão é falar, é ajudar o outro através da comunicação. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado, tenham uma ótima semana, um ótimo dia, uma ótima noite, onde quer que vocês estejam, e até o próximo vídeo.